Estamos de volta com o Dedinho de Prosa, entrevistando o desembargador Romero. Pois é, eu estava citando ao senhor aquela experiência que eu vivi num conflito e o meu advogado juntou-se com o advogado da outra parte, me botaram num quadrado. Eu não poderia me dirigir ao juiz, tinha que ser através do advogado, havia uma pergunta-chave que esclarecia toda a questão e essa pergunta nunca foi feita. E aí, como é que eu faria? Como é que deve ser feito nesse caso? Será que essa pessoa que foi conversar com o senhor não estaria passando por isso? Bom, a questão é, o juiz só pode ouvir as partes, a não ser na audiência, por intermédio do advogado. O advogado é o procurador. Por isso que ele recebe poderes para representar a parte e, evidentemente, defender os seus direitos. Se a parte verifica que o advogado não está fazendo a pergunta ou de alguma forma, não está fazendo a sua defesa, ele deve manifestar. Ele pode manifestar isso na audiência. Na audiência? Pode manifestar isso na audiência. Agora, o sistema de provas é um sistema interessante. A prova no direito brasileiro, ela é produzida pelas partes, mas o destinatário da prova é o juiz. Então é ele quem vai buscar a verdade. Quando você chega ali para a audiência, o juiz deve estar preparado para conhecer do caso e fazer as perguntas necessárias ao seu convencimento. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu sempre adotei, essa semana eu recebi um elogio de um colega, porque ele ficou impressionado com a forma de eu tomar um depoimento. Eu tomava meu depoimento assim como nós estamos fazendo. Eu inteirava a pessoa do que era o processo, do que era aquele conflito de interesse e perguntava a ela o que ela sabia sobre aquilo. E deixava que ela falasse. Ficava à vontade para falar. Fica à vontade para falar. Quando ele termina de falar, aí eu vou fazer a interlocução para os pontos que eu quero que ele destaque ou quero saber melhor dele, que ele, porventura, não tenha esclarecido na sua fala. Depois disso, é que eu vou transcrever o depoimento dele. Eu tenho um dom mental de gravar tudo. E transmitir, eu coloco aquele depoimento que ele deu, às vezes desordenado, numa ordem sequencial, histórica, para dar aquela ideia, sabe? Ele ficou impressionado, disse, rapaz, que memória que você tem, como é que você faz isso? Foram anos, né, de experiência, 4 anos de delegado de polícia e mais 25 anos como juiz de infância e juventude, quer dizer, tomar depoimento de adolescente, de criança, de pais, de pessoas em conflito. Fui juiz de família 7 anos, que as pessoas querem dizer apenas aquilo que lhes interessa, né? Verdade. Pessoas que se sentem constrangidas com determinados fatos da vida e que não querem revelar. Portanto, eu fui me aperfeiçoando nessa questão de tomada de depoimento. O juiz precisa disso. É a função dele, de firmar o seu convencimento. Todos os atos processuais têm uma finalidade. E a finalidade maior é o juiz decidir. Então, você tem o processo na fase inicial, que é a fase postulatória, em que as pessoas peticionam e dizem o que é que está acontecendo, o réu oferece a sua contestação àquilo que foi peticionado pelo autor. E se a questão for só de direito, o juiz já pode julgar antecipadamente. Mas se a questão for de fato, aí o juiz vai ter que tentar levar aquelas pessoas a trazerem a verdade daqueles fatos, para firmar o seu convencimento do que é o fato constitutivo daquele direito, para que ele possa julgar e aí aplicar o direito da melhor forma. E aí eu queria lhe perguntar sobre o que se chama nos bastidores do mundo jurídico, chamada prostituta das provas, que é a testemunha. E neste mesmo caso eu vivi uma situação que me deixou desconfortável. Eu estou citando um caso meu porque são vários parecidos. Todo mundo tem um Eu exemplo. fui ameaçado até de morte nesse episódio, 2 camaradas armados, e eu fui ao juiz, o senhor tem prova? Se não tem, se arranje. Disse, mas não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Aí eu fui obrigado a chamar uma pessoa, contar a história, faz de conta que você viu. Isso
Como é que se resolve isso? Resolve Eu estava o fato é verdadeiro, mas a prova é mentirosa. E aí? Olha, num caso como esse, o senhor foi procurar o juiz dizendo que estava sendo ameaçado de morte. O juiz pouco pode fazer em relação a isso, porque o juiz não tem como dar garantias a uma pessoa ameaçada de morte. Isso é uma função policial. Mas o que é que o juiz deve fazer, mesmo o senhor não tendo elementos de prova para isso? Tomar o seu depoimento. Reduzir a tempo o seu depoimento. O senhor quer prestar o depoimento em relação a isso aí? O senhor está fazendo uma acusação de que está sendo ameaçado de morte por seu fulano de tal, ou por essas pessoas, ou está se sentindo ameaçado de morte. Tomar o seu depoimento, dizendo quais são as evidências que o senhor tem para dizer que está se sentindo ameaçado de morte e oficiar a autoridade policial, dizendo que chegou ao conhecimento aquela informação e pedindo as providências cabíveis. Pode também encaminhar a pessoa à autoridade policial. Só, o senhor deve ir à autoridade policial para isso, que deve fazer a mesma coisa. Tomar o seu depoimento ou registrar uma ocorrência policial nesse sentido e, dentro do contexto que aquilo possa representar, por exemplo, o senhor estava num conflito de terra, me parece que era o caso, né? Conflito de terra geralmente são situações que levam a isso, né? As pessoas se atordoam tanto com a disputa que terminam partindo para agressão física ou mesmo ameaça dessa natureza. Então, a maneira de fazer é essa, a maneira de se comportar do juiz é essa mesmo, se interessar. Essa é que deve ser a postura não só do juiz, mas de qualquer funcionário público, no meu entender. É se interessar pelo interesse da pessoa que vem buscar o serviço público. É verdade. É o que nós passamos. Nós chegamos em qualquer lugar, numa repartição pública, queremos resolver, mas não quer nos ouvir. É verdade. Eu tenho que lhe ouvir com atenção, tá certo? Verificar se aquilo é da minha alçada para resolver ou se não é, né? Encaminhá-lo devidamente, tá certo? Ou tentar encaminhá-lo, muitas vezes, mas não tem. Aí eu lhe encaixo a seguinte pergunta. Um juiz com 3 comarcas e 3.000 processos para resolver, como é que ele vai ter esse tempo? Fica difícil, mas ele tem que fazer. Ele tem que fazer, né? Esteja, é a obrigação dele, saída, entendeu? Né? De parar, de sentar, eu adquiri o seguinte hábito, ainda faço isso como desembargador. Eu passo pelo corredor, se tiver uma pessoa, se eu entrar no gabinete, tiver uma pessoa sentada, a primeira coisa, boa tarde, o senhor já foi atendido? Né? Qualquer hora que o senhor chegar. Qualquer hora que eu entrar, entendeu? Então, na minha judicatura, eu sempre fiz isso, né? Por isso que eu digo, o senhor pergunta, como é que o senhor faz com o advogado? Recebo um advogado, ouço, tento filtrar aquilo que ele está me dizendo, tento recepcionar, porque muitas vezes o advogado diz, doutor, eu queria que o senhor prestasse atenção nesse aspecto da minha petição, das minhas razões, e às vezes uma coisa que deixou ou passaria despercebido, a gente tem uma atenção maior. Isso hoje está sendo, inclusive, uma rotina, né, nos tribunais, no juízo brasileiro, os advogados, antes das sessões, apresentarem memoriais. Quer dizer, eles já esgotaram praticamente. Às vezes eu brinco, você não já disse tudo que você queria dizer nas suas petições? Não, mas eu estou trazendo esse memorial porque são pedidos de observação a determinados pontos do processo que ele acha interessante que o juiz deva se debruçar. Isso não há problema nenhum, né? Quanto mais o juiz procurar entender do caso, entender da situação, contextualizar aqueles fatos, né, para descobrir a verdade ali, porque na hora que você entende que uma determinada situação, um determinado fato se deu daquela forma, a justiça está dentro dele. Eu digo sempre assim, você julga o fato. Aí você vai buscar o direito apenas para aplicar, porque vai saber que o direito está ali para ser aplicado. É mais fácil de julgar. Pois é, a gente vai fazer um breve intervalo, na volta a gente vai falar sobre maioridade penal, se o desembargador pretende ainda ser presidente do Tribunal de Justiça e outros temas aí interessantes. A gente volta já já.